Hi, my name is Alejandro Chaul, Olá, meu nome é Alejandro Chaul. Bem-vindos todos ao nosso diálogo da Cybersanga sobre respiração. Então, como alguns sabem, a gente tem estado com algumas pessoas nesses últimos tempos. Nós temos feito cada mês um programa sobre corpo, daí respiração, daí sobre mente. Não é só sobre o diálogo, mas também nós temos a prática de lua cheia nesse tópico, e seguido por um ensinamento do Tenzin Wangyal Rinpoche, e aí o diálogo. Então agora nós vamos recomeçar o programa de corpo, respiração e mente. Então mês passado a gente teve a Cindy Lee, professora de yoga, Jeff Dusek, um pesquisador, no tópico sobre corpo. Hoje nós temos o tópico sobre a respiração. Nós temos a Ruth Woolover, Richard Rosen, e aí nós estamos ansiosos para esse diálogo hoje. Então, o tópico hoje é os benefícios para a saúde do controle da respiração em yoga. Geralmente o Rinpoche está com a gente nesses diálogos, mas nesse momento ele está no aeroporto, está tentando ficar seguro com a máscara, e aí tentando pegar o seu avião. Então ele realmente pede desculpas por não estar aqui hoje conosco, não participar. Então, o painel hoje, eu vou apresentar ambos os convidados, vou fazer algumas perguntas pessoais, e aí perguntas profissionais, e aí eu vou pedir no final que a gente faça uma prática com o Richard. Então, deixa eu apresentar os convidados agora. Começando pela Ruth Woolover, ela é professora de Medicina Física e Reabilitação no Centro Médico de Vanderbilt. Ela é diretora do Centro de Coaching de Vanderbilt, é diretora do Centro Osher para a Medicina Integrativa. É um centro que trabalha com medicina integrativa e trabalha com dor crônica. Ela tem uma nomeação também na escola de enfermagem e também é professora associada no Centro Médico Meharry. Ela é diretora científica do Centro Mindful. Ela é membro fundadora do Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar. Ela é conhecida nacional e internacionalmente dentro dessa área de coaching, de bem-estar, psicóloga. E eu encontrei a Ruth em várias conferências. E aí vocês podem ver na biografia dela, ela é certificada dentro dessa Escola Nacional de Coaching. E aí vocês podem ver que ela faz parte de vários cursos, e em vários cursos que a gente faz, a gente vê essa interseção de atenção plena, mindfulness, e o empoderamento dos pacientes através do coaching, principalmente aqueles que têm condição de dor crônica. Richard também é muito conhecido como professor de yoga, particularmente focado na respiração, no pranayama. Ele começou as suas práticas nos anos 80, no Yoga Room, em Berkeley, na Califórnia. Ele começou um curso de formação de professores no Instituto Iyengar, em São Francisco. Ele se formou lá em 1983. Aí ele se juntou com um amigo dele, Rodney, e ele abriu um estúdio de yoga. E funcionou até 2012. Escreveu vários artigos para revistas nacionais de yoga. Ele publicou vários livros através do Shambhala, a editora Shambhala. Então, passo a passo para pranayama, os fundamentos, redescobrindo as práticas de Hatha Yoga. Então, como vocês sabem, muitos de vocês estão dentro dessa jornada de yoga também. E ele é muito conhecido nessa área, particularmente dessa área de pranayama. E é uma honra ter ambos vocês aqui junto conosco hoje. Se o Rinpoche estivesse aqui, ele ia ficar encantado de estar conversando com vocês por aqui hoje. Também quero mencionar que por trás de tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente cria,
tem os técnicos, os voluntários que estão ajudando, todos juntos. Vocês observarem, a gente tem a nossa condutora do chat, a Mariela. Muito obrigada por estar fazendo isso pra gente. Então vamos começar? Como eu sempre gosto de começar, que é um pouco mais pessoal, algo mais pessoal. O que trouxe você para essas práticas de respiração? Vamos começar com a Ruth. Ruth, o que fez você chegar nessas práticas? Sim, para mim foi a ansiedade. Muitas vezes eu tinha vezes que eu não conseguia respirar. Tinha episódios que eu não podia respirar. Eu tive uma desordem de ansiedade. Aí eu fui introduzida a algumas dessas práticas através de um treinamento que eu fazia com uma psicóloga. Aí eu fui aprendendo muito sobre a conexão de corpo e mente na faculdade também. E aí eu vi que tinha reconhecimentos que eu fazia de forma simples, de como a respiração, como a gente, por exemplo, respira involuntariamente, mas também a gente voluntariamente pode controlar a respiração, como a gente pode manipular a respiração. Então, intelectualmente eu entendia isso, mas na verdade era como se depois eu comecei a trabalhar com uma pessoa a respeito disso, a gente foi entrando nas práticas. A gente foi vendo isso através de trabalhos clínicos e eu fui ficando espantada com o impacto dessas práticas comparado ou adicionando a coisas que eu estava fazendo ali para ajudar a trabalhar a ansiedade. Então eu vi essa conexão incrível entre os pensamentos, a ansiedade e a habilidade que a respiração tinha de encaixar as coisas ali, como eu podia trabalhar com aquilo. Estabelecer essa conexão entre esses pontos. Bonito. Obrigada. Richard, sabe que desde os anos 80 você começou a ficar envolvido com yoga. O que levou você a chegar no yoga? Como que você se especializou na respiração? Você quer a história longa ou a curta? Nós temos tempo. Então, eu estava vivendo com uma namorada, até que ela decidiu que ela não queria mais ser minha namorada. E aí eu tive que procurar um lugar para eu morar, o meu próprio apartamento. Mas um tempinho antes disso, uns anos antes, eu estava fazendo faculdade em humanidades, a gente chama de humanidades aqui. Eu estava lendo alguns livros sobre Martin Buber e estava lendo alguns livros diferentes e tinha coisas que eu não podia entender. O que essas pessoas estavam falando nesses livros? Mas aí eu estava me mudando do apartamento da minha namorada para ir para um apartamento meu próprio, lidando com algumas situações. E daí eu lembro que tinha um livro que eu havia lido antes e por alguma razão ele estava na minha mesa. Daí eu comecei a ler de novo e parece que ele fez muito mais sentido do que ele tinha feito quando eu li antes. Era um livro do Krishnamurti que trouxe várias questões para mim. Então eu comecei a ler livros do Gurdjieff, do Spensky. E aí eu fui lendo autores parecidos, e aí num desses livros estava dito que a yoga era o melhor exercício que tinha sido inventado. Aí no Berkeley, perto onde eu morava, tinha um estudo de yoga, eu comecei a praticar. E aí isso foi em 1980, mais ou menos. Há pouco tempo depois, eu comecei a fazer o curso de formação de professores. E aí eu comecei a trabalhar com pranayama. Aí muitos professores falavam que o pranayama era uma parte muito chata do yoga. E parece que aquilo bloqueava. Mas aquilo trabalhava também com a questão da ansiedade. Aí, alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com alguma coisa relacionada a Parkinson, e aí um dos efeitos é a ansiedade. E aí eu acabei indo para uma psiquiatra e ela me deu uma prescrição para alguns remédios para ansiedade. E aí eu fui para a farmácia para comprar esses remédios.
E aí eu parei, comprei alguns chocolates, comprei os remédios. E aí pensei que também chocolate poderia ser indicado para ansiedade. Aí eu voltei para casa, mas aí acabei jogando fora os medicamentos e acabei trabalhando com a respiração para lidar com a ansiedade. Então, isso me ajudou muito. Eu pensei que a respiração é algo fantástico para trabalhar com a ansiedade, para lidar com isso de uma forma positiva. Maravilhoso, obrigada por compartilhar isso. Então, respiração e chocolates. O chocolate é um remédio muito melhor para a ansiedade do que remédios propriamente. Obrigada, é interessante como a gente encontra nessas histórias pessoais, a gente vê como que a gente chega nessas práticas. Eu também encontrei meu caminho através do que a gente chama de uma ansiedade existencial. Eu pensava, eu vou morrer, e agora? E aí, eu nasci na Argentina, num lugar católico. Tá tocando o celular do Richard. Então, me dizendo, eu nasci na Argentina, num país muito católico, numa família judia. Então, comecei a ficar procurando várias coisas. E aí, eu cheguei nessas práticas também. Então, é interessante que você citou o Krishnamurti, o J.D. Krishnamurti. Eu achei ele muito interessante, conheço ele também. Ele tem um caráter interessante. Então, vamos voltar para vocês. Vamos para vocês de volta. Então, estou particularmente interessado. Vou perguntar para o Richard, depois para a Ruth. Gostaria de saber mais. Nesse momento, o asana era algo muito grande nos Estados Unidos e ainda é. As pessoas, elas estão mais focadas nessas práticas relacionadas ao corpo, mas como você disse, você decidiu ir para essa parte mais na beirada, que é a respiração. E aí tem esses diferentes sistemas de como se usa a respiração. Tem o sistema Patanjali, Hatha Yoga. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Das diferenças, como eles são? Bom, a yoga clássica do Patanjali, a respiração é usada para você iniciar a meditação. É como uma preparação para começar a meditação. Quão profundo você quer que eu fale sobre isso? Me diga. Vá fazendo, vá conversando, vá falando até onde você se sentir confortável e daí a gente vai vendo. Então, a yoga clássica é sobre parar. Parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Na yoga clássica, o assunto é você consertar esses erros, essas confusões com as identidades, esses erros que a gente cria com as identidades. Como eu estava falando sobre essa ansiedade existencial, não está em contato com o seu verdadeiro eu. Então, a ideia toda por trás dessa yoga clássica é você se encontrar. É você encontrar essa verdadeira natureza. É quando você tenta se identificar com você mesmo. Eu uso a imagem do caleidoscópio. Quando você olha para o caleidoscópio, você vê essas imagens, essas formas ali na luz. Essa é como funciona o mundo. Como a gente estivesse olhando para um caleidoscópio. O mundo está sempre girando, estão surgindo coisas. O que a gente esquece é que se a gente não consegue olhar aquilo internamente, a gente não consegue gerar luz para aquilo. Então, isso é o que o Patanjali diz. Que essa luz está dentro de você e é o que você é. Então, a ideia toda do sistema clássico é em você se encontrar. E o que a gente pode fazer analogia com o caleidoscópio. E isso acaba intensificando na meditação. E isso a gente vai usar os asanas e o pranayama para isso. Mas existem muitas diferenças dentro das classes de yoga, dentro dos sistemas. A postura, a forma de sentar. E você vê essa posição de corpo das posturas. Então, eu fui entrando mais para dentro dessa área de respiração. Então, dentro de respiração, é uma forma de a gente
cultivar, é uma forma de você observar a sua consciência. E você entrar nessas práticas, você vai ver como você vai conseguir conduzir a sua respiração e entrar nessa consciência e usar isso para meditação. No Hatha Yoga tem é uma sessão diferente também. Então você tem as posturas no pranayama, no Hatha Yoga é muito mais complicado de fazer as práticas, é mais complexo, você manipular a respiração, as energias de formas diferentes. É muito esquisito em alguns aspectos. Eu uso muitas técnicas que vêm do Hatha Yoga, que a alternância de narinas. Então, é aí que as pessoas conseguem ficar prontas para poder entrar na meditação. Maravilhoso. Então, de certa forma, essa parte da respiração, ela é um auxílio para entrar na meditação para as pessoas. Sim, é uma forma natural da gente conseguir entrar na meditação. Ele vai te guiar para você entrar na meditação propriamente, de forma apropriada. Porque, sim, existe esse link, né? E a Ruth sabe disso. Na meditação integrativa, quando nós falamos, nós dizemos práticas de corpo e mente. A gente não fala corpo, respiração e mente. Mesmo que a maior parte das práticas nos quais a gente esteja engajado, a respiração está lá, é a questão energética. Poderia ser som, poderia ser respiração, mas tem esse aspecto energético ali. Dentro da medicina integrativa, a energia está ali. A gente tenta acomodar as práticas ali e aqui. Ruth, eu sei que você fez algumas pesquisas para integrar yoga e você reuniu grupos para conseguir fazer testes através do Vini Yoga. Você gostaria de falar um pouco mais sobre esse estudo e falar sobre coisas ali que o Richard falou e como que a gente pode tornar isso um protocolo e como isso pode ser útil para a população de um modo geral? Sim, obrigada, Richard, pela descrição, ajuda muito. Acho que é um quadro, que a gente possa voltar também depois para falar mais sobre isso. Então, nesse estudo em particular, nós recrutamos um grupo de pessoas que estavam altamente estressadas na companhia, numa organização. E foi muito fácil de fazer isso, de recrutar essas pessoas. A gente conseguiu fazer isso muito rápido. Tinha muitas pessoas estressadas. 239 participantes que a gente randomizou e elas fizeram meditação de mindfulness. Aí tinha um programa de Hatha Yoga também que eles tinham que fazer. E aí tinha um grupo menor de controle, que não faziam nada. Esse grupo que fazia meditação e yoga era 2 vezes maior do que esse grupo de controle. Esse grupo de controle só fazia o que a companhia deles estava oferecendo naquele momento. E aí a gente tinha esses recursos para ajudar essas pessoas estressadas. Então tinha um grupo de yoga e de meditação. Então era um programa de 12 semanas, e um era em Califórnia, e outro era em um outro local, não entendi. Aí metade dessas pessoas tinham uma ajuda adicional com um DVD, fazia diferença aquilo. E o restante estava só nessas práticas ao vivo e também em casa. E aí usando a respiração. E dentro das práticas de yoga. E aí isso foi uma forma de ajudar as pessoas a manejar os seus esforços, os seus problemas. Então a gente usou a questão da respiração, as práticas de respiração, e ela seria como se fosse um meio para o movimento. Isso foi ajudando as pessoas a diminuir, a tranquilizar o sistema nervoso, a chegar num lugar em que elas finalmente pudessem meditar. Então, a sequência seria da postura, ela seria muito mais adaptada a usar a respiração primeiro. O Richard pode explicar isso melhor do que eu.
Mas no nível alto, o padrão de respiração é usado para ajudar as pessoas a produzir os resultados que elas querem dentro dos suas metas individuais. Então tem um grupo de pessoas que tem um alto nível de estresse, outros menores, mas pelas suas próprias razões, elas estavam entrando ali nesse programa e elas iam fazer essas práticas. E aí a gente coletou algumas medições dessas pessoas, como dificuldades de dormir, de sono, dor, níveis de dor. Quando a gente recrutou essas pessoas, a gente não estava recrutando para a dor, mas era uma condição normal para as pessoas ansiosas. Algumas pessoas sofriam disso, de dor crônica. Muitas pessoas também tinham dificuldade para dormir. Algumas pessoas tinham comorbidades, com comorbidade, com estresse. Então, tinha todas as situações. Então, a gente tomou algumas medidas fisiológicas, a gente fez umas medições, porque a gente queria ver como o sistema nervoso estava processando o estresse. Então, a gente fez medições de pressão arterial, batimentos cardíacos, várias medições. A gente foi vendo a variabilidade dessas medições. A gente vai vendo como as funções do corpo estavam variando. A gente viu que a gente estava tendo... a gente estava vendo que essas pessoas estavam conseguindo responder melhor para aquilo que estava surgindo. A gente foi fazendo essas comparações periodicamente. E nas práticas de yoga, a gente estava vendo que a gente conseguia manipular conscientemente a respiração para dentro desse programa. E aí a gente foi vendo que esse grupo que estava fazendo prática de yoga e respiração estava diminuindo consideravelmente os seus níveis de estresse, que a gente foi medindo. As dificuldades para dormir também, elas diminuíram significativamente. E também as medições na dor. A gente sabe que é difícil de medir isso, mas a gente sentiu diferença para essas pessoas ao longo das semanas. As medições de dor que a gente estava fazendo, elas tinham diferenças significativas do que as pessoas que estavam, por exemplo, só fazendo meditação ou do que não estavam fazendo nada. Aí a gente sabe que a gente foi... Eu não consegui entender essa parte. Aí a gente sabe que todas essas coisas estão conectadas, a gente não consegue separar a mente e o corpo. E tem essas questões de interpretação cognitiva que a gente precisa integrar. Às vezes as pessoas não têm consciência disso. Como a gente vai integrar esse corpo e mente, esse lugar? E como que a gente pode manipular isso no nosso ambiente de uma forma melhor? E eu acho que uma coisa que é muito interessante, nas condições do programa do Vini Yoga, a gente foi trabalhando com as pessoas que tinham uma prática regular, mas aí surgiam coisas também. Como que a gente pode ter também intervalos, pequenos intervalos para fazer uma prática de yoga durante o dia? E aí a gente tinha que individualizar isso para algumas pessoas e ver como que aquilo funcionaria durante o seu dia. E automaticamente eu comecei a pensar dessa perspectiva do estresse. Claro que eu queria não só fazer com que, por exemplo, a pessoa sentasse e depois ela ficasse estressada de novo e daí sentasse novamente. Não, eu queria integrar isso para fora do estudo. Perfeito, ótimo. Então, isso é exatamente o que seria a minha próxima pergunta para você. Então, a gente tem esses protocolos, a gente faz pesquisas, e aí a gente encontra essas medições, a gente faz essas medições, e aí a gente publica isso. Tudo muito bom. Mas como continuar a fazer isso, essas práticas? Acho que é a mesma coisa na sala de yoga, por exemplo. A pessoa vai para um professor e ela faz os retiros. Mas depois disso, é difícil realmente trazer isso para sua vida diária, para sua rotina de vida. Então,
quais seriam as coisas, eu vou perguntar primeiro para o Richard, o que você acha que seria útil para trazer essas práticas complexas para a vida diária, então eu acho que não deve torná-las complexas, tem que deixar o mais simples possível dentro da vida diária. A questão da respiração, para mim, a coisa mais importante é que eu acho que a gente tem que ser testemunhas da respiração, olhar para si mesmo, observar a si mesmo. Simplesmente usar a respiração para você ser testemunha da respiração. A coisa mais importante, as pessoas em média, para desenvolver essas práticas, estar consciente de si mesmo, o tanto quanto você puder durante o dia, usar a respiração para fazer isso, de certa forma. O sistema do Iyengar, ele é muito preocupado com isso. Então, eles pedem para as pessoas deitarem primeiro. Se elas não conseguem prestar atenção enquanto elas estão sentadas, que elas deitem. Então, deitem no chão para observar a respiração. E aí elas veem as dificuldades que ela tem com a própria respiração. Então, acho que essa é a melhor forma de começar a fazer essas práticas, é deitar. Isso vai ajudar, inclusive, a abrir um pouco o peito. E acho que a parte mais importante sobre as práticas de respiração é observar a respiração. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. Então, é um processo gradual. Okay? Então, primeiro, deitar, abrir o peito e perceber a respiração. O Iyengar tem essa preocupação para poder entrar na prática. Então, o sistema de Iyengar faz isso. Sim, obrigada. Então, eu gosto muito disso. Tornar isso simples, deixar as coisas simples. Manter as coisas de forma simples. Acho que isso é muito importante. Para as pessoas que estão assistindo, o Rinpoche, sabem que o Rinpoche fala muito sobre isso. Tornar os ensinamentos algo simples. Simplificar os ensinamentos. Ruth, você mencionou que essas pessoas estavam tentando trazer aquilo para a vida delas, né? Então, que técnicas específicas que você deu para elas? Tem alguma fórmula? Fizeram alguma coisa? Alguma forma de tornar aquilo simples para conseguir fazer aquilo, por exemplo, durante o trabalho delas, durante a vida? A gente viu que tem diferenças aí, como você mencionou. Dentro do estudo, você tem ali o CD, o DVD. Aquilo não é tão profundo do que quando você faz ao vivo, a prática com o professor. Então, qual que foi a diferença entre as 12 semanas e depois as 12 semanas do programa? Então, só para clarear, as pessoas que tinham o DVD, elas tiveram as aulas ao vivo, mas elas também tiveram a aula em DVD como uma ajuda, um apoio. Então, o que nós percebemos e queríamos lidar era como mover as coisas do programa para a vida delas na prática. Porque ali no programa elas estavam aprendendo pessoalmente, nas sessões. Então, primeiro de tudo, eu esculpi isso. A gente foi criando esse programa. Enquanto eu estava estudando o programa, eu pensei que podia haver alguns princípios ali de comportamento e a gente começou a ver como trazer essas coisas para a vida, para a rotina. Rotina, claro, é uma coisa muito importante. Quando a gente forma um hábito, tem como se fosse uma chave para a gente conseguir uma sequência de comportamentos para colocar isso na rotina. E a gente faz essa sequência de comportamentos. E aí, para a gente conseguir um tempo suficiente para o cérebro processar essas informações e trazer essa nova rotina para a vida. Então, é como se tivesse essa sequência para a gente seguir. Então, formar um hábito por exemplo, o mesmo lugar, mesmo tempo, ter uma fundação, uma base, uma base para a gente começar, para fazer essas práticas diárias. Então, parear uma ação. Por exemplo, você pode parear uma coisa que você está fazendo com uma prática de respiração, por exemplo.
deixa eu fazer algo concreto aqui, explicar algo concreto. Por exemplo, vamos supor que você tem o hábito de ter um intervalo para tomar café às 10 horas da manhã todos os dias. Então, você vai, faz o seu pequeno intervalo, e aí você, associado com isso, você faz uma prática em particular. Por exemplo, de 5 minutos, naquele momento que você parou para fazer o intervalo, das 10 horas da manhã que você vai tomar o café. Então, esse intervalo e tomar o café vai me guiar para fazer essa prática de 5 minutos com a respiração, por exemplo. Então, por exemplo, se você tem uma caneta na sua mesa, e aí toda vez que você pega aquela caneta que você vai colocá-la de novo na mesa, você se lembra que você tem que fazer uma prática. Aí você tem o hábito de fazer isso de uma pequena coisa, isso vai me lembrar a ter uma sequência logo depois daquilo. Então, quando você coloca, por exemplo, a caneta na mesa, isso te dá a ideia da sequência de você fazer 5 respirações, por exemplo. Então, a gente foi tentando colocar isso, essa mudança, né? Mover as coisas da prática diária para algo mais frequente dentro do dia, do seguir do dia. Gostei muito desse pareamento. Posso ver como isso pode funcionar muito bem. Pegar um intervalo, por exemplo, e aí incluir uma prática ali de respiração. Então isso é maravilhoso. Estava pensando aqui nas tradições tibetanas, a gente usa práticas similares. Então a gente respira, depois a gente sustenta a respiração por um momento. Então, Richard, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse exemplo de pareamento, associar práticas? A coisa que eu acho mais difícil é convencer as pessoas de que isso vale a pena. Não é algo imediato. Tem muitas coisas que a gente quer que sejam imediatas, retorno imediato de algum resultado. Mas as práticas não são assim, mas elas valem a pena. Então, acho que isso é uma parte muito importante. Eu tento mostrar isso para os meus estudantes. Eu deveria fazer isso todos os dias, convencê-los de que eles têm que fazer isso diariamente. Todo mundo tem uma vida, às vezes é muito difícil de reservar tempo para incluir coisas extras na rotina, mas trazer isso para a vida diária é muito importante. Então, eu tento sempre lembrar os meus estudantes, pense sobre a sua respiração, lembre da sua respiração, preste atenção, tome consciência, então veja as diferenças. Isso vai melhorar a forma como você se trata e como você trata os outros também, as outras pessoas. O que eu também acho sempre interessante na respiração, muitas vezes, é que a gente, na verdade, a gente nunca para de respirar, a gente só para de prestar atenção na respiração. E o interessante é que quando a gente para de prestar atenção na respiração, quando a gente para prestar atenção na respiração, parece que tudo muda. Isso tem muito a ver com segurar a respiração, reter a respiração. Tem um tópico ali, né, que a gente pode falar sobre reter a respiração de forma consciente dentro do pranayama, por exemplo, dentro das práticas tibetanas. Então, como que a gente chega nesse ponto, Richard? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que dizem que vamos apenas deixar a respiração fluir de forma natural. Então, como que a gente chega até esse ponto, até essa área? Retenção de respiração é uma coisa mais avançada. Normalmente eu não ensino isso para as minhas classes públicas, minhas classes de iniciantes. O que eu ensino é mexer mais com a questão da exalação, aumentar a exalação. E aí esperar. Aí eu não peço para eles verem a respiração. Eu peço para eles esperarem. Eu trabalho mais com isso, com exalação, com os alunos iniciantes. Para eles olharem mais essa questão da expiração, da exalação. A primeira coisa mais importante é olhar para si mesmo, ver se você está retendo ou não. E olhar essa questão da quietude, do silêncio. Seria uma fundação da respiração, é ver essa quietude e esse silêncio. Eu comparo isso com uma tela.
Então, pode ter várias coisas sendo projetadas na tela, mas a tela continua ali. Isso que eu acho muito importante. A ideia de manter isso em mente seria como se fosse um refúgio que a gente poderia tomar. É muito bonito isso. As práticas tibetanas, eu tenho pensando aqui, se o Rinpoche estivesse aqui, ele usaria essas palavras assim, quietude. Então, quando o corpo vai ficando quieto, aí os sons a gente ouve, mas a gente vai entrando no silêncio, mesmo com sons. Então, isso é um ótimo lugar, como você diz, trazer ou convidar, né? Que você está pronto para agora convidar a respiração consciente dentro dessa quietude, desse silêncio. Então, essa é uma parte importante da prática, né? E eu concordo que sustentar, reter a respiração é uma parte mais avançada da prática. A gente tem na yoga tibetana, na prática tibetana, a gente tem isso, como se a gente até tivesse que fazer uma postura para poder fazer a retenção da respiração. Então, quando eu estava conversando offline, fora do Zoom aqui, os ensinamentos que são dessas formas, como é trabalhar online, né? Dando aula online, então, porque é muito difícil, a gente não consegue ver todo mundo que eles estão fazendo. Então, tem muitos desafios nessas práticas online. Tem uns protocolos também. Como tem sido? Quais são os desafios que vocês têm passado? Tem benefícios que vocês estão esperando de estar ensinando online, particularmente dentro da área de respiração, Ruth? Então, eu estou ensinando, fazendo um trabalho de respiração de duas formas. Um com os meus trainees, nessa área de coaching, usando a respiração, particularmente na parte de mindfulness, atenção plena, e formas de desenvolver, saber a consciência, saber como eles estão ali. Só faz esse trabalho de descoberta. O que eu diria disso é que certamente é muito útil. É importante compor uma comunidade para aprender, uns com os outros aprenderem sobre isso. Então, a gente sabe que a gente tem no Zoom várias... A gente tem as telas, ali tem as pessoas que a gente consegue ver, mas as pessoas são convidadas. Elas se sentem um pouco mais encorajadas a tentar, quando elas sabem que as outras pessoas estão tentando fazer aquilo junto com elas. Num estudo diferente que eu estava fazendo, a gente estava usando a mindfulness, a atenção plena, para ajudar as pessoas a manter perda de peso. Depois que elas perdiam peso, elas tinham perda de peso significativo, para elas conseguirem manter aquilo, a gente estava usando o mindfulness para isso, a atenção plena, num outro estudo. No outro estudo, a gente queria ver como usar a mindfulness dentro de uma perspectiva individual. A gente está fazendo isso na Carolina do Norte. É como você disse. E a gente fez um trabalho de colocar alguma coisa em cima do nariz e uma pessoa disse, eu não vou fazer, isso é muito estranho. Mas peraí, todo mundo vai fazendo? Então acho que não tem problema, acho que eu vou tentar fazer também. Então, eu acho que compor essa comunidade que esteja junto ali fazendo as coisas é útil. Eu acho que uma das coisas que acontece no Zoom é que às vezes a gente está tão vigilante a gente está vigilante na questão externa ali. Será que a minha cabeça está centrada bem no meio da tela? Será que a tela está boa? Será que está bem? Mas ao vivo a gente não precisa ficar fazendo isso, porque a gente sabe que tem uma situação que está todo mundo próximo. Mas a energia, ela pode fluir, ela acaba fluindo de formas diferentes do que no pessoal. Então, acontece. O ambiente do Zoom é diferente. Então, as pessoas podem fechar a câmera se elas quiserem. Se elas sentirem que elas conseguem focar melhor se elas fecharem a câmera, tudo bem. Mas aí,
a gente não sabe, não tem ideia do que elas estão fazendo ali, se elas estão com a câmera fechada, né? Elas podem até nem estar lá, fechar a câmera e nem ficar ali na frente da tela. Pode acontecer. Teve uma vez que eu tava dando uma aula muito grande. Tinha, sei lá, 80, 90 pessoas. E aí eu tava literalmente falando, não tem lugar nenhum pra ir, não tem nada pra fazer. E aí eu fui falando isso, e aí depois que eu fui perceber que eu tinha me desconectado, minha internet tinha caído. Quando eu voltei, eu falei, gente, infelizmente isso aconteceu. E a moça falou, nossa, eu tinha pensado pra mim, nossa, ela tá tão quieta. Será que ela tá muito tempo pra ficar quieta assim? Só que na verdade eu tinha me desconectado, eu tinha perdido a conexão. Isso pode acontecer. Sim. É bom saber que a gente pode voltar e simplesmente continuar. Se a internet cai, a gente volta, tá tudo bem. Richard, como tem sido a sua experiência com essas experiências no Zoom? Ou se você quiser falar outras coisas também. Quando as pessoas fecham a câmera é muito difícil de acessar, né? A gente não tem controle sobre isso, mas a coisa principal pra mim é tentar ser cuidadoso e pedir que eles sejam cuidadosos também com a respiração, pra gente não estar próximos dele, né? Especialmente com a respiração. Então, a respiração, ela é boa pra você, mas ela também pode ser ruim se você não prestar atenção nela. A coisa mais importante é não forçar. A gente pode forçar sem querer as pessoas. Então, eu sou muito consciente em relação a isso quando estou fazendo as aulas online, por exemplo, os cursos online. Porque as pessoas estão em situações específicas, elas podem ficar desconfortáveis. Isso não é uma coisa boa. Então, uma boa coisa de ficar online é que a gente consegue alcançar alunos do país inteiro e até do mundo inteiro. Então, isso é uma coisa muito boa, que a gente não conseguia antes. A gente consegue ficar próximo das pessoas longe, mas talvez de uma forma um pouco mais superficial. Mas é muito bom também. De certa forma, aqui nós estamos, né, no Zoom. Tem pessoas do mundo todo aqui ouvindo a gente. Posso convidar você, então, Richard, a guiar uma prática? Sim, com certeza. De 8 a 10 minutos. Sei, nessa plataforma, a gente não consegue ver uns aos outros, mas eu espero que elas aproveitem a prática. Sim, eu quero que você guie, então. Desculpa aí, Richard. Fique livre, então, para me corrigir. Eu acho que você é a única pessoa, eu sou a única pessoa que você consegue ver. Eu e a Alejandro, então. Eu vou usar isso como um conselho. Posso corrigir, então. Então, eu vou pedir que todos vocês fechem os olhos por alguns instantes. A parte mais importante, quando a gente começa, não tem nenhum lugar para ir. Eu exatamente usaria isso, essas palavras, nenhum lugar para ir, nada a se fazer. A primeira coisa é você prestar atenção em si mesmo, com uma certa distância. Então, desligue-se um pouco desse senso de quem você é. Então, feche os olhos. Tome dentro de si mesmo, internamente. É isso que eu digo para os meus alunos. A gente gasta alguns minutos olhando para si mesmo, ficando quietos. Aí eu peço para as pessoas entrarem nesse ponto de consciência. E aí olhe apenas olhe, apenas observe. Você apenas observa a sua respiração. Não faz nenhum comentário, não tenta se criticar, não tenta melhorar nada. Você apenas assiste, apenas observa a respiração. Veja como que a respiração vai se movendo dentro do seu corpo. E aí vai vendo como a respiração vai entrando e se movendo por todo o corpo. E veja como ela se move de forma fácil. E não faça nada, apenas preste atenção. Apenas observe. Observe, observe, observe. Aí depois de um tempo, eu peço para as pessoas olharem um pouco mais a exalação. Não mude nada muito rápido, mas vai prestando mais atenção um pouco mais na exalação. Apenas observe. Você pode
contar, mas ou não. Aí quando você se sentir pronto, a gente vai aumentar um pouco mais a exalação. Então, aumente um pouco, estique, estenda um pouco mais a sua exalação. Aí no final de cada exalação, nessa postura, não faça mais nada, apenas espere. Primeiro você vai se sentir muito calmo, muito calmo. Aí depois de um tempo, você vê ali que você terminou de exalar, e você espera. E é como se fosse a onda vindo do oceano. Aquilo vai indo, indo, indo. Tem uma crista, depois aquilo vai diminuindo. Aí você sente que está pronto e você começa a inalação. Aí você deixa que as narinas fiquem muito suaves, macias. E aí você recebe a respiração. E aí você deixa ir embora de forma muito devagar e volta para a postura. Então é uma forma muito simples de começar a prática. Você simplesmente espera, vê, faz a exalação, espera de novo. Aí você não precisa fazer nada, apenas você olha para você, espera. E eventualmente tudo começa a ficar mais calmo, mais quieto. E aí eu peço para os meus estudantes para voltar e olhar para como é a respiração na vida diária, para eles lembrarem. E aí você observa, você só checa como você faz esse tipo de respiração. E aí você vê que mudando o ritmo, aquilo faz você se sentir bem. Aí você volta para essa respiração diária e observa como ela é. E aí a gente volta para um tipo de respiração que é a respiração onde a gente faz contagem. Então, eu peço para eles contarem até 5. E eu peço para contar 1, 2, 3, 4, 5. E na inspiração, depois exalando, contar 1, 2, 3, 4, 5. E aí daí só observar a respiração. No fim da exalação, você para e espere que a respiração volte para você. Muito simples. E aí o que eu faço é pedir para aumentar um pouco mais as exalações. Aí, depois que eu peço para eles contarem até 5, daí eu peço para eles subirem, contar até 6. Então, fazer isso por um minuto. Aí eu vou aumentando a inalação e a exalação um pouquinho mais a cada vez. Então, eu vou para 6, a contagem de 6. E aí eu lembro eles, para eles olharem também, sentirem a garganta, a respiração na garganta e sentirem até o som, ouvirem o som da respiração também. De forma muito suave. E aí depois disso eu digo, daí a gente sobe a contagem para 7. Fazendo a inalação e a exalação até o final. E aí depois... E aí nisso é a mesma coisa. Gradualmente a gente vai fazendo. Até o final da exalação a gente permanece. Depois a inspiração dela retorna. E aí a gente, de 5, a gente foi para 6, 10, 7 e aí vamos para 8. Aí aquilo vai aumentando. Aí a gente conta até o final da exalação. A coisa principal aqui é você ficar com a respiração. Os estudantes iniciantes, eles conseguem se perder, eles perdem muito rápido, mas a gente simplesmente pede para eles retornarem. E aí depois a gente faz a contagem até o 9. Então é uma exalação mais longa. Então tem gente que não consegue ir até o final, mas assim, se ela vai até onde ela acha que ela consegue expirar o suficiente. E aí ela retorna. E aí finalmente a gente vai para a última contagem, que é até 10. A gente inspira de 5 e expira em 10. Então a gente faz 5 e 10, 5 e 10, 5 e 10. Deixando a garganta bem macia, as narinas relaxadas, a gente vai fazendo a contagem. E aí depois desses 5 e 10, a gente volta para a respiração normal. E aí para ter certeza de que a gente
tá bem e tá trazendo benefícios. A gente senta e aí observa simplesmente a respiração natural. Observe, mais nada, só assista. E aí no final eu posso dizer, ok, então é hora de parar, abra os olhos, você pode mexer na sua face, relaxar a postura. Então seria basicamente isso. Você pode deitar em Shavasana para repousar. Obrigada. Então acho que para alguns estão ouvindo, alguns podem estar em Shavasana agora, no final da prática, fazendo isso. Obrigada, foi muito bom. Muito obrigada. Então, antes da gente fechar, gostariam de adicionar alguma coisa, falar alguma coisa, para deixar as pessoas com aquilo, as pessoas que estão vindo, deixar as pessoas com alguma coisa. Muitos dos nossos ouvintes são praticantes de yoga, ou fazem meditação, ou ambos, ou alguns fazem só meditação e não fazem yoga, alguns fazem práticas tibetanas, ou outros fazem práticas ligadas à Índia, de base indiana, outros de base chinesa. Eu posso dizer que Tenzin Rinpoche, ele começou a Cyber Sangha, o Zoom, antes do Covid. Então ele já tinha essa ideia de quantas pessoas nós podemos atingir, alcançar, praticamente do mundo todo, de todos os lugares. Se você não consegue fazer isso pessoalmente, tem esse fator limitante, né, da questão física, mas a gente consegue alcançar as pessoas através do Zoom, da Cyber Sangha, no mundo todo. Então, algumas pessoas estão interessadas em como continuar fazendo as práticas, como trazer isso para a vida diária delas e quais são os benefícios. E também essa questão do aspecto das pesquisas. Então, vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para o Richard. Nas práticas do Iyengar, vocês fazem um processo de... Ela falou uma palavra, eu não entendi. Ele também entendeu. O que você quer dizer sobre isso? Quando você está observando que uma respiração, por exemplo, está bloqueada em algum lugar, quando você está sendo testemunha da sua respiração, vocês fazem alguma coisa em relação àquilo? O que isso significa para você? Sim, eu não sou professor oficial da área do Iyengar, mas eu ensino também sobre isso. Uma coisa muito importante, uma parte muito importante é a gente observar todas as coisas, sentir esses locais onde há bloqueios, por exemplo, suavizar aquilo. Você tem que ser muito cuidadoso quando você faz essas coisas, do que aquilo pode ser. A gente não quer ficar também agindo de forma incorreta em determinadas áreas. Eu comparo isso como a beira de um lugar, por exemplo, de um rio, de uma piscina, então tem a borda ali. Qualquer coisa você volta para aquela área segura. E é isso que eu quero levar para a experiência como professor para os meus alunos. O que você disse a respeito de se criar hábitos, eu acho que é muito importante. Então, simplesmente acorde, faça suas práticas, adquira um hábito para isso. Acho que adquirir hábito é muito importante para as práticas. Sim, obrigada. É interessante. A gente estava trabalhando com as pessoas com dor crônica. Uma das coisas que eu observei é que quando a gente adiciona algum movimento para as pessoas, é muito mais fácil delas conseguirem fazer. Por exemplo, usar a mão enquanto você respira.
ou mexer na sua perna, por exemplo. Por alguns anos eu não usava movimentos na prática. Quer dizer, eu tinha movimento na respiração, usava, né? Mas eu não usava outros tipos de movimento. E aí, acho que essa é uma parte bem fascinante, usar movimentos. Ver quantas as pessoas conseguem sentir aquilo mais denso. E como vai ficar mais fácil do que quando elas não fazem movimento nenhum. Então, é bem interessante essa questão. Às vezes eu peço para a pessoa colocar a palma da mão no diafragma, no abdômen. E aí quando elas inalam, eu peço para elas visualizarem o diafragma. Aí ver aquilo se expandindo, usar as mãos para fazer isso. E para exalar, eu peço para elas segurarem e aí sentirem com a mão. Então isso é interessante de fazer com os alunos, com as pessoas. Maravilhoso. Sim, tem uma das coisas que a gente traz quando a gente entra em contato com isso, a gente também não quer ficar criando nenhuma história. Aquilo por exemplo, essa região está bloqueada. Isso provavelmente está bloqueado aqui por causa disso. E tal. A gente não quer trazer isso, né? Ficar criando histórias, se engajando em histórias por causa daquilo. Isso é um ponto importante. Então, vocês têm alguma outra pergunta uns para os outros ou para mim? Ou alguma outra coisa que vocês gostariam de falar? Acho que são coisas fascinantes que a Ruth trouxe aqui. Muito interessante. Muito útil também. Eu sei que tem muitas pessoas que estão tentando se auto-guiar em algumas coisas. Essa é um pouco sobre a questão da filosofia que a gente usa de coaching, né? Não está dizendo sobre o que fazer, mas dá uma direção, dá um caminho para elas, né? Sim, exatamente isso. Sim, então se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, eu sei que a Mariela tá no chat, ela sabe que vocês estão fazendo alguns trabalhos, o Richard vai fazer um curso em julho, vai oferecer um curso em julho, então a Mariela vai colocar no chat. Tem algumas coisas surgindo aí para as pessoas entrarem em contato. Tem algum local onde elas podem olhar isso? Richard, Ruth? Eu detesto autopromoção, não gosto de ficar me autopromovendo. Ok. Ruth, você gostaria de falar alto? Eu ia dizer que nós fazemos o treinamento de coaching, que tem muito sobre mindfulness. A gente faz 2 vezes por ano. É muito significativo. Vocês podem encontrar online no site da Universidade de Vanderbilt. Vocês podem encontrar informações ali. Eu também quero que as pessoas saibam que a gente vai continuar fazendo esses diálogos. E o próximo vai ser dia 14 de julho. Vai ser sobre mente. Nós vamos trazer as pessoas aqui para conversar sobre isso. Talvez o Rinpoche vai estar também. Espero que ele esteja. E para a lua cheia, acho que vai ser 24 de junho. A gente vai fazer... A gente tem essa prática de 24 horas juntos. A gente faz em diferentes línguas também. Vocês podem ver no cronograma. Vocês ficam o tempo todo, as 24 horas juntos? Não exatamente. A gente... sabe o que é bom pra mim? Eu fico alguns minutos ali, eu simplesmente entro, fico com algumas pessoas ali, aquele grupo que está liderando naquele momento a prática. Aí tem o guia, que está naquele momento específico, naquela prática específica. Em cada mês a gente foca em corpo, respiração e mente. E a gente faz essa auto-observação durante a prática. Eu gosto de fazer minha prática à noite, e aí eu vou lá e me conecto naquele dia da prática de lua cheia, e fico ali com as pessoas praticando. E as pessoas estão na Finlândia, Costa Rica, às vezes na Espanha. Então, a cada momento as pessoas estão ali.
A gente começa aqui nos Estados Unidos e aí às vezes a gente termina na Espanha. Então é muito bom. A gente faz essa prática inteira de 24 horas. Cada um vai se juntando no momento. Cada um pode se juntar ao momento que quiser e fazer o quanto quiser na prática. Quero que vocês saibam que existe essa prática. E também você pode fechar sua câmera se você quiser ali na prática também, não tem problema. De qualquer forma, muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês aqui. Foi muito bom ter visto você. Fazia tempo que eu não te via. You're a household name. I hear about you a lot. Yeah, send my best to Laura. Sim, eu vou Okay, great. mando um abraço para as esposas ali, tá ok? Muito obrigada. Ruth, foi muito bom ver você. Obrigada, Milos, Polly, Mariela. Espero ver vocês todos mês que vem. Continuem respirando, fiquem bem. Tchau, tchau. Muito obrigada.